Esse programa é livre para todas as idades. Olá, muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o Telecab Esporte, quarta-feira, 13 de novembro. Estamos chegando para mais edição do nosso programa diário, com as informações do esporte, do RN, de Mossoró, enfim, do Brasil de maneira geral. A gente começa falando das finais do Campeonato Brasileiro de Futsal. No próximo domingo, Apodi e Fortaleza medem forças no ginásio Pedro Ciarline pelo jogo de ida da decisão. E os ingressos já estão disponíveis. Vamos ver. Para você que está ligada, para você que está ligado na programação da Telecab, estamos vivendo a semana do jogo de ida das finais do Campeonato Brasileiro de Futsal. Apodi versus Fortaleza, e o palco da decisão é o ginásio Pedro Ciarline. E os ingressos já estão à venda. Estou com a secretária de Esportes de Mossoró, Larissa Maciel. Ingressos à venda online e também presencial. Como é que vai funcionar essa dinâmica, secretária? Exatamente, os ingressos já estão à disposição da população norte rio-grandense, que com certeza vai encher esse ginásio municipal aqui de Mossoró, vai lotar com a nossa capacidade máxima. Já esperando isso, os ingressos foram muito bem divididos pela equipe do Apodi Futsal, que é a grande responsável por esse momento também, e principalmente pela distribuição da carga de ingressos. É possível comprar no formato online, pelo aplicativo do Apodi Futsal, disponível para iOS e também para Android, iPhone, enfim. E também é possível comprar de forma física na loja Dinâmica Esportes aqui de Mossoró, além também de que vale ressaltar um recado importante para pessoas com deficiência, PCDs, idosos, crianças com gratuidade, enfim, nos procurar aqui na Secretaria de Esporte e Juventude até o dia 16, certo? Ou seja, um dia antes da final, para receber o seu ingresso mediante laudo da criança, se tiver alguma deficiência, mediante carteira do idoso e aí sucessivamente. E uma questão importante será a carga máxima no próximo domingo? E como é que vai ficar a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência aqui no ginásio? Bom, a questão da carga máxima realmente é a nossa vontade, vai passar também pela reunião do plano de ação com tanto a Polícia Militar, como a Guarda Civil Municipal, com a própria PM, que vai dar todo um suporte, SAMU, agente de trânsito, mas a gente tem condição de receber todo esse público sim, de lotar a casa mais uma vez depois de décadas que isso não acontece aqui. E sobre a acessibilidade, uma excelente pergunta, por sinal, muito importante. Quem quiser acompanhar os jogos aqui no ginásio municipal, que precisar da acessibilidade, a entrada vai ser aqui ao lado da Alberto Maranhão, como a gente costuma dizer, na entrada da rampa, que a gente vai dar todo um acesso aqui, tanto na arquibancada, para quem preferir, como também aqui no chamado primeiro piso, que fica de frente à quadra, para essas pessoas estarem à vontade acompanhando esse jogo. E para finalizar, como é que vai ser a questão da divisão das arquibancadas? Apodi mandante, mesmo não sendo o clube da cidade, mas é o mandante. E o adversário, a presença de cearenses da cidade é muito grande, até de pessoas que vão vir de fora para acompanhar. Como é que vocês estão planejando essa divisão para o próximo domingo? Nós conversamos também com a equipe do Apodi Futsal sobre isso, sobre uma perspectiva, se eles estavam tendo ciência de alguma informação de uma carga de ingressos que poderá ser colocada à disposição do Fortaleza, da torcida do Fortaleza. Ainda não foi especificado essa quantidade que será destinada à torcida rival, mas com toda certeza teremos um local apenas para essa torcida, onde também vai ser informada a parte da reunião de segurança. Deverá ser aqui no lado chamado direito, aqui para a Avenida Jerônimo Rosado, privilegiando, claro, o outro lado aqui completamente para o Apodi Futsal, como foi do último jogo, porque é mesmo à frente da transmissão, que será maravilhosa por sinal. Então, nesta quinta-feira, no mais tardar, já estaremos informando o local do torcedor visitante, para que da mesma forma que o torcedor do Apodi vai estar chegando aqui e se sinta seguro, ele também possa se sentir seguro e também de portas abertas para acompanhar um grande espetáculo. Perfeito, secretária, muito obrigado. Então é isso, pessoal, os ingressos à venda de maneira física e também online, no aplicativo do Apodi Futsal. Lembrando, a decisão acontece no próximo domingo, dia 17, às 9 da manhã, no ginásio Pedro Ciarline. Lembrando, é o jogo de ida das finais do Campeonato Brasileiro de Futsal.
A seleção brasileira feminina tem aí as suas convocadas para a última data FIFA do ano. E a gente vai ver aí elas, ó. As goleiras Cláudia do Juventude, Lorena e Natasha. Isa, Kaká, Lauren e Vitória são as zagueiras. Nas laterais tem Bruninha, Fê Palermo e Yasmin. No meio-campo, Angelina, Camilinha, Duda Sampaio e Laís Estevam. No ataque temos Adriana, Aline Gomes, Amanda Gutierrez, Gabi Portilho, Gil, Caroline, Marília, Nicole e também a Priscila. A Priscila, que é aqui do Rio Grande do Norte, está aí a convocação feita pelo técnico Arthur Elias. Agora a gente fala de Série B do Campeonato Brasileiro. 2 nordestinos estão travando uma disputa daquelas por uma das vagas, ou para que os dois consigam juntos, né? As vagas para a elite do futebol brasileiro no próximo ano. O Ceará entrou no G4 ao golear o Botafogo de São Paulo na noite de ontem. Jogo realizado no Santa Cruz e Ribeirão Preto. Saulo Mineiro abriu o placar de pênalti, a gente está vendo aí. O Ceará precisava vencer para entrar no G4 e ultrapassar o Sport no número de vitórias, e assim aconteceu. O gol de empate do Botinha, como é conhecido carinhosamente, foi do Gustavo Bochecha, isso com 1 minuto do segundo tempo. Aí um balde de água fria nas expectativas do torcedor do Ceará, enfim, a gente está revendo o gol. Vacilo da defesa e o Bochecha chegou finalizando bonito. Mas a reação do vovô veio na sequência. Saulo Mineiro de novo, finalização no cantinho, a gente está vendo, ó. Um golaço mesmo. Por todos os ângulos para você acompanhar esse belo gol do Saulo Mineiro. E 2 minutos depois, o vovô conseguiu mais um gol. Saulo Mineiro deu assistência e Eric Pulga deixou sua marca de novo na temporada. É o artilheiro do Alvinegro Cearense na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente está vendo aí de novo, ó. O goleirão até pegou, mas não deu certo. E aí, Saulo Mineiro, a noite foi dele. 3 gols, 1 assistência, selando, fechando com chave de ouro a goleada do abuelo, a goleada do avô, jogando em Ribeirão Preto diante do Botafogo de São Paulo. O Ceará agora com 60 pontos está em 4º lugar. Precisa aí de 2 vitórias para garantir o retorno à elite do futebol brasileiro. O Sport agora é o 5º colocado. Ficou numa situação um pouco mais difícil o rubro-negro pernambucano, mas ainda assim tem chance de acesso. Amanhã a seleção brasileira fará mais um jogo pelas eliminatórias. O adversário é a Venezuela, jogo fora de casa. Wanderson, lateral esquerdo, e Murilo, zagueiro, falaram sobre essa experiência de estar na seleção brasileira. Vamos ver. O último terço, auxiliar meus companheiros com a chegada. Mas aqui a gente na seleção, quando vem para cá, a gente tem que se doar um pouco mais, a gente tem que fazer algo a mais pelo nosso país, pela nossa seleção. Acredito que a característica do meu clube também influencia nesse aspecto, mas quando a gente vem para cá, a gente vira a chave, a gente tem outras demandas e a gente sabe da responsabilidade que temos que assumi-las e foi um pedido, é assim que a nossa equipe vem jogando e eu consegui também fazer o que foi pedido. Acredito que isso é o mais positivo, é vir para cá, independente da posição que for atuar. O mais importante é se doar pela seleção e ajudar a equipe como for preciso. Oi, Wanderson, aqui, tudo bem? Boa tarde, Carlos Gil do Grupo Globo. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, fico muito feliz de estar realizando esse sonho. E, como eu disse, é um sonho, né? Então, você vê todos os jogadores que se sobem pela TV, alguns você joga até no videogame. Então, hoje você está dividindo a concentração, dividindo o campo com eles, para a gente é sempre um privilégio, ainda mais representando a seleção brasileira, que a gente sabe a grandeza que tem. Então, eu estou vivendo um sonho mesmo, me sinto realizado. Claro que, se Deus permitir, vai ser a primeira de muitas, mas sigo concentrado, sei o meu dever, dar o melhor pela seleção. Mas, por enquanto, pelo começo, eu me sinto muito feliz, realizado, e espero dar meu melhor. Eu sempre brinquei, né? Sempre falei que quando a coisa é boa, a gente se acostuma muito rápido, a gente se adapta muito rápido. Mas eu acho que o futebol é assim, quanto mais você se adaptar, mais você estiver focado no que você tem que fazer, as coisas dão certo, as coisas voltam para você. Eu acho que no Corinthians foi isso, foi uma situação que teve ali de oportunidade, eu consegui aproveitar. No Nottingham a mesma coisa. Eu tinha chego há 1 mês e quando fiz meu primeiro jogo não saí mais. Mas a gente sabe que seleção é diferente, tem um peso maior, a gente sabe que
a disputa é maior também, então tem jogadores de extremamente muita qualidade. Então, cheguei aqui com meus pés no chão, vou fazer meu trabalho, vou ter certeza que eu vou entregar meu melhor e quando tiver minha oportunidade, aproveitar da melhor forma. E o nosso Telecab Esporte vai para um rápido intervalo, hein? Voltamos daqui a pouquinho com mais informações do nosso futebol para você. Estamos de volta com o nosso Telecab Esporte. Falei para vocês que o intervalo era curtinho, não é isso? A gente volta falando de Potiguar. Se nenhum jogador foi anunciado até agora, em compensação, já sabemos quem será o comandante alvirrubro na próxima temporada. Trata-se do moçoroense Alan Frederico. Ele que está comandando o Univap na segunda divisão, não está fazendo uma grande campanha, mas é um cara que tem história no futebol local, principalmente no alvirrubro, onde participou daquela campanha do bicampeonato estadual em 2013, quando era preparador físico da equipe. O presidente em exercício do clube, Djalma Júnior, falou sobre esse acerto com Alan. É uma pergunta que eu faço de noite, viu, Vitor? Eu me pergunto diariamente onde vamos jogar, porque é uma interrogação que a gente não consegue ainda ter um desfecho final, né? Quais são as perspectivas? Eu vou logo passar para o torcedor. Tibau seria o sonho, não conseguimos, né? Pela proximidade, por todos os fatores. Todo mundo tem casa em Tibau, é mais fácil para o torcedor, tudo. Não conseguimos viabilizar. E aí, o que é que nós temos hoje? Tem uma perspectiva muito boa de Serra do Mel, né? A situação da Serra lá é a questão do gramado, e aí deve se estender até fevereiro. Então a gente começaria o campeonato tendo que jogar em outro local, para depois aí buscar fazer os jogos na Serra do Mel. Esse é o primeiro ponto. Outra possibilidade que surgiu, em contato com o pessoal lá da Univap, fazer os jogos lá em Apodi. O estádio realmente está com os laudos tudo ok, então seria uma possibilidade, né? Fazer o jogo em Apodi. E mais uma terceira possibilidade, né? Seria, e que a gente não descarta, mais uma vez a Sul. Tá, então, contratação do Alan Frederico é aquela coisa, né? O santo de casa que vai ter que fazer milagre. A gente tem aí uma arte com os números do Alan. Ele não tem uma carreira tão longa assim como técnico. Ele tem 40 anos. No Potiguar, ele comandou 3 partidas em 2020, uma vitória em 3 jogos. Em 21, voltou como interino, fez um jogo, não venceu. Já pelo Mossoró Esporte Clube, ele foi técnico principal, 6 vitórias em 12 jogos. Em 23, viveu seu ápice no Mossoró, onde no campo acabou sendo campeão. Foram 8 vitórias em 10 jogos, mas aí o Mossoró, por conta daquela questão do registro, enfim, de ser um time amador, profissional, acabou perdendo aquele título. Já neste ano com o Univap não é uma campanha tão boa. Foram 3 vitórias, 2 delas diante do Parnamirim, pior time do campeonato, em 8 partidas. Alan Frederico comanda o Potiguar a partir do próximo ano pela primeira vez de maneira efetiva. As últimas vezes foram de maneira interina. E o meu companheiro de guerra aqui, o Fábio Oliveira, falou sobre esse acerto de Alan com a equipe alvirrubra. Boa noite, amigos do Telecab Esporte, boa noite, Arthur Alves e aqueles que acompanham o nosso programa nesta quarta-feira. O anúncio do Potiguar, a entrevista que o presidente em exercício do Potiguar, vice-presidente de direito, mas presidente de fato do Potiguar, acabou de Djalma Júnior dando à imprensa essa semana, revelando que de fato o Potiguar segue aquela tendência, aquela ideia de ter um treinador caseiro no comando da equipe para a próxima temporada. E a gente já falava já há algum tempo que esse nome era o Alan Frederico, que já trabalhou no Potiguar, era preparador físico de origem, mas que também já vem acumulando algum tempo, né, tendo essas experiências como treinador. No próprio Potiguar onde começou e onde assumiu essa posição algumas vezes.
depois esteve no Mossoró Esporte Clube, também como treinador, agora emprestado, entre aspas, pelo Mossoró na parceria com o Apodi, o Univap, está comandando a equipe na 2ª Divisão Potiguar. Então já era uma coisa esperada. Não é uma questão por ideologia, é uma questão muito mais por financeira do Potiguar. Busca uma solução caseira, mais em conta, mais dentro do seu orçamento, que deve ser mais modesto para a próxima temporada, em função de tudo que se fala, né? Das dificuldades de patrocínio, da questão de não poder mandar os jogos em casa em função da impossibilidade de utilização do Nogueirão. Então o Potiguar vai mesmo de Alan Frederico. Dentro do que o Potiguar se propõe a fazer, é até uma boa opção, é uma boa decisão mais sensata dentro das suas condições. Mas, do ponto de vista de que se quer alguma coisa a mais, o Potiguar precisaria de um treinador mais experiente. Inclusive com experiência para indicar jogadores. O universo de atletas do conhecimento do Alan Frederico ainda é muito limitado. O Alan tem raízes fincadas em Mossoró e não se propôs muito ainda a sair de Mossoró. Teve apenas uma experiência fora no Ceará, quando fez um estágio como preparador físico, não como treinador, né, no estado do Ceará. Mas aí ele adquiriu um certo conhecimento, é um estudioso, gosta do futebol, pode dar bons frutos dentro dessa proposta que o Potiguar tem. O Baraunas deve caminhar aí, seguir para o Alexandre Dantas, pelo menos até aqui. Há até informações de que ele pode fazer uma aposta maior em um outro técnico, mas tudo indica que teremos uma solução caseira para a próxima temporada, e essa começa pelo Potiguar. A preocupação é que o Potiguar ainda, já estamos em meados de novembro, o Potiguar ainda não acenou com a formação do seu elenco. Mas isso é um papo para daqui a pouquinho, na sequência do nosso Telecab Esporte. De qualquer forma, o anúncio de Alan Frederico dá uma tranquilidade ao próprio profissional, que pode planejar essa temporada, mais uma vez, à frente do Potiguar. Pois é, o Potiguar anunciou o técnico e o Baraunas segue anunciando novos reforços para a próxima temporada. Desta vez, o zagueiro João Henrique, que compôs, né, o elenco leonino nesta temporada, agora foi anunciado, né, uma renovação de contrato. O João Henrique, ele veio do Fortaleza, né, das categorias de base do tricolor cearense, e agora permanece para a próxima temporada. Inclusive temos aí uma arte com jogadores já anunciados: goleiro Camilo, lateral direito Giovanni Japa, zagueiros Jean Carlos Antoniel e João Henrique, esse que a gente citou agora, Riquelme, lateral esquerdo, volantes Vitinho, Guilherme Alves e Yuri Caleb. Davi Papel foi o único meia até agora. No ataque, nomes diferentes, né? Eric, Jânio, Mano Walter, Luiz Pelé e Alisson Baixinho são os atacantes anunciados até agora. Lembrando que, diferente do Potiguar, que não anunciou jogador, mas anunciou o técnico, o Baraunas anunciou jogadores, mas não anunciou ainda o técnico. É um negócio sensacional. E o nosso amigo Fábio Oliveira falou sobre as contratações da dupla, né, Potiguar, para a próxima temporada, e desse nível dos elencos montados. O que o torcedor pode esperar da dupla para o próximo campeonato estadual? Será que briga por título? Briga contra o rebaixamento? Vamos ver um comentário. Muito bem, Arthur, de volta, amigos do Telecab Esporte. A gente começa a planejar, eu falei no bloco anterior sobre o anúncio do Alan Frederico como o nome, 99%, até porque o vice-presidente ou o presidente em exercício, Djalma Júnior, já declarou isso, como técnico da equipe para a próxima temporada. A gente começa a já esperar a forma de montagem de elenco, tá? Então, o Baraunas já anunciou vários jogadores, e muitos deles de renovação de contrato, aqueles que serviram ao clube nesta temporada no seu retorno à primeira divisão. E segue o seu trabalho de planejamento. Pode dar saltos maiores, mas até aqui o Baraunas tem feito um planejamento mais pé no chão, em função das suas limitações financeiras também. Pelo mesmo caso do Potiguar. Primeiramente, a questão da indefinição onde vai mandar seus jogos. Se em Grossos, se em Apodi, se em Upanema ou em outro qualquer lugar. Mas não será em Mossoró, porque o Nogueirão não está apto a receber jogos. Então, em função disso, o clube já se prepara para um gasto a mais, que é aquele que não estava previsto. Ou seja, mesmo como mandante, terá custos iguais ao custo de um visitante. Então, em função disso, tanto o Baraunas quanto o Potiguar, os torcedores não podem esperar grandes elencos. Serão times modestos, times montados para sobreviverem na próxima temporada. Sobretudo agora, para não cair.
primeiramente você pensa em não cair, em se manter na primeira divisão. Essa é uma análise fria, uma análise mais sensata, direto ao ponto. O primeiro objetivo é se manter na primeira divisão. A partir daí, tentar galgar algum tipo de conquista dentro da competição que lhe garanta um calendário maior, por exemplo. Precisa de Série D de Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, enfim, consequentemente, uma Copa do Nordeste, quem sabe até. Mas isso é um sonho mais distante. A realidade diz, manda o bom senso que se pense primeiro em não cair, em manter as posições. Ainda mais porque na próxima temporada, com a alteração do Estatuto da Federação, serão 2 que subirão. É verdade. Consequentemente, 2 que cairão. E Barões e Potiguar não podem. Em outros tempos, isso seria até impensável para a gente aqui, pelo nível de investimento, a diferença de nível, inclusive, em relação a outras equipes do interior também, mas que não tinham a mesma capacidade de investimento de Barões e Potiguar, até pelo tamanho de suas torcidas, pelo tamanho de Mossoró. Mas hoje a situação muda um pouquinho, sobretudo em função das SAFs que entraram com força no Rio Grande do Norte. Temos várias SAFs, esse ano sobe apenas um, deve ser uma das SAFs, a exceção que está brigando lá em cima é o Alecrim, mas os demais são SAF. Então elas já chegam com um poder financeiro melhor do que Barões e Potiguar. Então subentende que eles possam fazer um investimento maior. Então, assim, com elencos modestos, o torcedor já se prepare desde já. Vamos torcer para que eles mantenham suas posições na primeira divisão, para a partir daí pensarmos em algum tipo de conquista. É o que o torcedor quer? Não. É o que os dirigentes de Barões e Potiguar querem? Com certeza não. Eles queriam coisas maiores. Mas essa é a realidade nua e crua da qual a gente não pode fugir. Agora, o fato de ter pouco dinheiro não significa que você não possa fazer um elenco que dê resultados satisfatórios. Tudo vai ser uma questão de critério de formação de elenco. Vai ser quem indique jogadores. Não indicar jogadores apenas para atender empresários, mas sobretudo ter o olhar clínico. Vai precisar de muita ajuda, dar o tiro certo para não errar. Não tendo dinheiro, não tem margem para erro. É acertar ou pagar o preço mais caro ao final. Um abraço a todos, obrigado pela audiência. Estamos de volta na próxima edição do Telecab Esporte. Pois é, pessoal, vamos chegando ao fim do nosso Telecab Esporte, mas antes, um lembrete para você que está em casa. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, teremos o debate entre os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Mossoró, então você não pode perder daqui a pouquinho às 7h30. Vamos ver. Eleições OAB Mossoró 2024. Debate ao vivo na Telecab, Canal 10. 3 chapas disputam a presidência da OAB Mossoró para os próximos 3 anos. Debate ao vivo das eleições. Dia 13 de novembro, às 7h30 da noite, na Telecab, Canal 10. Tá, então, feito o convite para você de casa que está acompanhando a gente, siga acompanhando, siga com a Telecab, porque daqui a pouquinho, depois do Telenotícias, segunda edição, teremos o debate entre os candidatos à presidência, né, da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Mossoró, mediação feita por Tuca Viegas, então deixo aí o convite para você. O nosso Telecab Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas voltamos amanhã, quinta-feira, no horário de sempre, às 18 horas. Forte abraço a todos, cuidem-se, até amanhã.